Cumprimento a todos os meus queridos irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo a esta live do dia 17 de julho. Deus colocou na nossa mente a mensagem para hoje. Quem herdará a terra? Quem herdará a nova terra? Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença nos introduzimos, dando glória ao teu nome. Só o Senhor merece todo louvor, toda adoração, toda reverência, porque o Senhor é o único Deus no céu e na terra. Nos curvamos diante do Senhor, adorando, porque só o Senhor merece toda adoração. Pedimos que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos, que ao abrirmos a tua palavra neste momento, o Senhor venha falar ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Quem herdará a terra? Nós não estamos felizes com esta terra. Nós não estamos realizados aqui. Nós queremos algo melhor. Nós queremos um novo céu, uma nova terra. Mas o que poderei fazer para herdar esta nova terra? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5 e o verso 5. Nós lemos assim: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quem herdará a terra? Os mansos. Não são os nervosos, os irritados, os impulsivos, os de pavio curto. Nós temos que aprender a mansidão de Jesus Cristo. Queridos, nós vivemos num mundo muito agitado. Nós vivemos num mundo em que todos correm muito para a sobrevivência. Todos estamos estressados. Eu ouvi uma psicóloga cristã falar que hoje ninguém mais é normal. É verdade, queridos. Ninguém mais é normal. Todos estamos estressados, nervosos, corremos muito. Todos estamos com os nervos na flor da pele. Todos nós vivemos cansados, exaustos. A vida não é fácil. Temos que concordar. Para as famílias sobreviverem, maridos e esposas precisam correr muito, precisam trabalhar fora, marido e mulher trabalhando fora, e quando voltam para casa, encontram uma lista de tarefas e trabalhos que ainda precisam ser feitos cada noite. Queridos, esta correria de dormir tarde, levantar cedo demais, sair correndo, sem tempo para Deus, sem tempo para o culto familiar, sem tempo para a devoção pessoal, para nos assentarmos aos pés de Jesus Cristo. Isto está deixando os cristãos nervosos, irritados. Não tem como fugir. O trabalho é fora e dentro de casa. Existe barulho fora e dentro de casa. Existem buzinas, o tráfego congestionado. Todos estamos sempre atrasados. E parece que o hábito de todos é dormir tarde, muito tarde, e levantar cedo demais. Tudo que eu estou falando, meu querido irmão, minha querida irmã, é a vida real. Praticamente todas as famílias estão vivenciando a mesma coisa, diariamente. Tudo conspira contra a mansidão, contra a paciência ensinada por Jesus. Mansidão tem muito a ver com silêncio. Mansidão tem muito a ver com quietude aos pés de Jesus Cristo. A mansidão cristã depende diretamente do tempo que você e eu passamos aos pés de Jesus. Lendo a Bíblia, meditando em cada verso, porque não é somente ler a Bíblia, você tem que meditar, você tem que grifar, você tem que orar sobre aquilo que você está lendo. Queridos, nós temos que dar tempo ao Espírito Santo para que Ele trabalhe em nossa mente, em nosso coração, transformando-nos, dando-nos as virtudes do caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que orar e meditar naquilo que lemos. Não tem como ser manso se vivemos uma vida agitada, sem tempo planejado para a comunhão pessoal com Jesus Cristo, sem tempo para o estudo da Bíblia e para os cultos familiares. A mansidão e a paciência de Jesus
não vão cair do céu como por milagre. Nós só podemos obter a mansidão e a paciência de Jesus pela comunhão, gastando tempo aos pés de Jesus, planejando tempo para passarmos cada manhã e cada noite aos pés de Jesus Cristo, fazendo os cultos da família. Isso exige planejamento do marido, da esposa, não desperdiçar tempo na frente da televisão. Muitas horas diariamente são gastas, desperdiçadas na frente da televisão, que não leva ninguém para o céu. Separe um tempo para as refeições da família. Pelo menos 2 refeições diárias você deve tomar com a família, assentados juntos, com tempo para conversar, para dialogar. E depois levar a família para a sala, se assentarem, cantarem hinos de louvor a Deus, poderem ler a Bíblia juntos, pais e filhos. Você pode até não concordar comigo. Você pode estar pensando que isso que eu estou sugerindo é impossível fazer. Mas eu sei do que eu estou falando. Bem-aventurados os mansos, porque eles sim herdarão a terra. Mateus capítulo 5, verso 5. Ninguém vai herdar a nova terra e o novo céu nessa correria louca sem separar tempo diário para Deus. A mansidão é uma virtude cristã destacada por Jesus, porém ela tem sido pouco apreciada. Talvez seja a menos apreciada e desejada de todas as virtudes de Jesus, seja a mansidão. Porque a mansidão muitas vezes é mal interpretada. Geralmente a mansidão é confundida como sinal de fraqueza, como sinal de covardia, de medo. Queridos, os que sentiram sua necessidade de Jesus, os que choraram por causa do pecado e se sentaram com Cristo na escola das aflições, hão de, com o Divino Mestre, aprender a ser mansos. Isto está no livro Maior Discurso de Cristo, página 19. A paciência e a brandura, ao sofrermos ofensas, não eram característicos apreciados pelos pagãos nem pelos judeus. Ninguém apreciava a mansidão. E assim é hoje ainda. A declaração feita por Moisés, sob a inspiração do Espírito Santo, de que ele era o homem mais manso sobre a terra, não teria sido considerada pelo povo de Deus como um louvor, como um elogio. Teria antes excitado piedade ou desprezo. Mas Jesus colocou a mansidão entre os primeiros atributos necessários para habitar no seu reino. Maior Discurso de Cristo, página 19 e página 21. A mais elevada prova da nobreza de um caráter cristão é o domínio de si mesmo, o domínio próprio. Aquele que em face de maus tratos, em face da crueldade, deixa de manter o espírito calmo e confiante, rouba a Deus do seu direito de nele revelar sua própria perfeição de caráter. Desejado de todas as nações, página 222. Friedrich Nietzsche, que viveu entre os anos de 1844 a 1900, este filósofo alemão revoltado contra Deus, foi ele que mais influenciou o pensamento de Adolf Hitler para a matança dos 6 milhões de judeus. Nietzsche regozijava-se na ideia de uma super-raça, uma raça superior de super-homens para quem a virtude cristã da mansidão era desprezível. Nietzsche ridicularizava o cristianismo, ridicularizava Jesus e ridicularizava a mansidão, dizendo que ela não era virtude, coisa nenhuma, era desprezível. Nietzsche descrevia a mansidão como algo efeminado. Queridos, Satanás tem ódio, profundo ódio de cada uma das bem-aventuranças aqui de Mateus capítulo 5. Ele odeia as bem-aventuranças, porque cada bem-aventurança pronunciada por Jesus em Mateus capítulo 5 é um atributo do caráter de Jesus Cristo. Jesus falou nas bem-aventuranças as virtudes do seu caráter. Jesus falou em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11 e os versos 29 e 30.
Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 11 e os versos 29 e 30. Aqui nós lemos: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Por isso Satanás odeia a mansidão, porque Jesus disse: eu sou manso e humilde de coração. Satanás é irritado, Satanás é nervoso, Satanás é inquieto, mas Jesus é manso e humilde de coração. Você, meu querido irmão, você, minha querida irmã, você é servo de quem? Você é servo do Satanás inquieto, nervoso e irritado? Ou você é servo de Jesus Cristo, manso e humilde de coração? De quem somos servos? Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus quer transferir para você esta calma, esta mansidão, esta confiança, esta tranquilidade, esta paz de espírito. Jesus transfere sim para você. É um presente que Ele nos dá através do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo precisa de tempo para trabalhar na nossa mente e fazer o download, baixar este pesado arquivo da mente de Jesus, que contém todas as virtudes e os traços de caráter de Jesus. O Espírito Santo quer baixar este arquivo e colocar na sua mente, para que você e eu pensemos com Jesus, tenhamos os sentimentos de Jesus. Se você, meu querido irmão, é nervosinho e costuma dizer: eu sou assim mesmo, esse é o meu jeito de ser, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Se você pensa desta forma, você então não pode estar sonhando com o céu, nem sonhando com a nova terra. Porque Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Se você não tomar uma decisão, se eu não tomar uma decisão de dormir mais cedo, uma decisão de levantar mais cedo, antes de todo mundo se levantar, você se levanta, para que você tenha o tempo seu planejado com Deus, aquela hora tranquila, para louvar a Deus com 1, 2, 3 hinos, e aí ler e meditar na palavra de Deus, e então orar, confessar. Se você não fizer isso, você com certeza vai ficar cada vez mais nervoso, mais irritado, e não poderá herdar a nova terra, o novo céu. Eu estou sendo sincero com você. Jesus não possuía um caráter vacilante e indeciso. Jesus possuía sim um robusto caráter que, sob as mais provocantes ameaças, ele se mantinha calmo. Esse é o caráter que o Espírito Santo imprimirá em você e em mim, se nós o permitirmos, se nós quisermos. Eu li sobre Abraham Lincoln, um dos presidentes dos Estados Unidos, talvez o mais espiritual, o mais fiel a Deus. Abraham Lincoln, certa vez, escreveu uma carta para o ministro da Guerra e pediu para o seu secretário levar esta carta até o ministro da Guerra. E nesta carta ele estava falando algumas coisas que não agradaram ao ministro da Guerra. Depois de alguns momentos, o secretário voltou até o presidente Abraham Lincoln, irritado, muito nervoso. E Abraham Lincoln disse para ele: você entregou a carta que eu pedi para você entregar ao ministro da Guerra? O nome do ministro da Guerra de Lincoln era Stanton. E o secretário disse: sim, eu entreguei para Stanton a sua carta. E o que fez ele com a carta? Ele rasgou a carta na minha frente. E o que é pior, ele não só rasgou a sua carta, mas ele também disse que o presidente Lincoln é um tolo. Lincoln ergueu-se calmamente da sua cadeira e repetiu: então Stanton disse que eu sou um tolo? E o seu secretário respondeu: sim, excelência, ele falou exatamente isso. Pois bem, disse o presidente Abraham Lincoln, se ele falou isso de mim, deve ser verdade, porque ele é um homem que sempre fala a verdade
e sempre está com a razão. Essa declaração de Lincoln foi água na fervura e tranquilamente ele voltou ao trabalho. Queridos, domínio de si mesmo, o domínio próprio, a mansidão do nosso Senhor Jesus Cristo, a verdadeira grandeza do homem é medida pelos sentimentos que ele domina e não pelos sentimentos que o dominam. Isto está no livro Patriarcas e Profetas, página 628. Vou repetir. A verdadeira grandeza do homem e da mulher é medida pelos sentimentos que eles dominam e não pelos sentimentos que os dominam. Lúcio Sêneca, que viveu do ano 4 a.C. até o ano 65 depois de Cristo, filósofo romano, ele disse: o governo mais difícil é o governo de si mesmo. A inclinação humana, queridos, mais natural é se defender quando atacado, é se vingar quando ofendido. Todavia, sofrer maus tratos em silêncio é sinal da mansidão cristã. Sofrer por Cristo é glória, e proceder como Jesus procedeu é sinal de força e nunca sinal de fraqueza. Uma vez possuindo a natureza santa de Jesus, torna-se o homem e a mulher menos desejosos de se defender. Quanto mais da natureza de Jesus você e eu tivermos, menos desejosos seremos de nos defender. Quando as pessoas nos criticam, alguém pode falar: você não vai se defender? Não, queridos. Jesus não se apressava para se defender. E o verdadeiro cristão que segue a Jesus não se apressa em se defender. Porém, precisamos entender que existe uma diferença entre a defesa própria e a defesa de princípio. Quando se trata de defender um princípio, não podemos ficar em silêncio. Ficar em silêncio quando um princípio da palavra de Deus está sendo ofendido não é virtude, é sinal, sim, de fraqueza. A última coisa que os judeus do primeiro século desejavam era um Messias manso, calmo. Os judeus queriam um Messias como o rei Davi, violento, briguento. Eles queriam um líder guerreiro, um líder que desse para Roma o tratamento que Roma merecia. Mas Jesus era o oposto do modelo de Messias que os judeus queriam. A vida de Jesus ilustra perfeitamente isso que estamos falando. Quando Jesus era atacado, ele não se defendia e permanecia manso como um cordeiro. Isso não agradava os judeus. Quando, porém, foi ameaçada a pureza do templo, vocês se lembram? Quando estavam poluindo o templo com o comércio, com a venda, pela compra das coisas que eram vendidas ali no templo, isso realmente mexeu com Jesus. Quando a pureza do templo foi ameaçada, Jesus agiu como o leão da tribo de Judá. Ele tomou um chicote, um açoite e expulsou os cambistas. Quando era impugnado o caráter do seu pai, Jesus tomava clara posição nos debates diários com os fariseus e saduceus. O mais precioso fruto da santificação é a graça da mansidão. Isto está no livro Santificação, página 16. O mais precioso fruto da santificação é a graça da mansidão. Você deseja a mansidão de Jesus? Você está buscando pela mansidão? Você toma tempo para estar aos pés de Jesus, para assimilar o caráter de Jesus? No livro Santificação, página 17, nós lemos: é uma graça produzida pelo Espírito Santo como agente santificador e habilita o seu possuidor a controlar em todo o tempo um temperamento impulsivo e impetuoso. Eu quero ler para vocês o que a serva de Deus, Ellen White, ela escreveu em 1904. Em 1904, ela escreveu a carta número 133. E nesta carta, ela disse: cesse todo o murmurar, cesse todo o irritar-se e ralhar. Os que se impacientam
e esbravejam, expulsam os anjos celestiais e abrem a porta aos anjos maus. Estão vendo? Os que se impacientam, os que esbravejam, expulsam os anjos celestiais do lar e abrem a porta para os anjos maus. Ela disse mais: os que dão lugar a pequenas desavenças, convidam Satanás para dentro do seu lar. Sejam seus lábios governados pela lei da bondade. Recusem ser mal-humorados. Recusem-se a serem descorteses, indelicados. Sejam fiéis à sua profissão de fé. Quando vocês concordarem em levar o jugo de Jesus, quando atenderem ao convite, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, deixarão de colocar jugos sobre o pescoço dos outros. Pararão de buscar faltas nos outros. Não mais considerarão uma virtude diferir dos outros. Vocês se demorarão sobre os pontos em que podem estar de acordo. Devem tornar seu lar cheio de luz por meio de palavras e atos bondosos. Não sirvam ao inimigo de Deus manifestando um espírito ríspido e indelicado. Só entrarão no céu os que venceram a tentação de falar e agir de maneira indelicada e ríspida. Cumpram a vontade de Cristo. Falem as palavras de Cristo. E o Senhor Jesus, através do seu Santo Espírito, será um hóspede constante no seu lar. Isto foi escrito em 1904. Queridos, não temos desculpas para falar de forma ríspida, descortês. A mansidão suportará desapontamentos. A mansidão suportará a injustiça e não se vingará. O gênio irritadiço é o oposto da mansidão. Testemunhos Seletos, volume 3, página 49. Eu li sobre George Fox. George Fox viveu entre o ano de 1624 a 1691. Ele é o fundador da igreja que tem como nome os Quakers. Em tempo de violência e corrupção, George Fox concluiu que a única solução seria a mansidão. Aos 20 anos de idade, George Fox começou a ensinar os caminhos da paz a um mundo enlouquecido pela guerra. George Fox foi preso 60 vezes. 60 vezes foi preso e passou uma boa parte da vida em cárceres repugnantes. Quando ele morreu aos 68 anos de idade, o mundo sentiu muito a falta do apóstolo da mansidão. A mansidão cristã, meus queridos, é um poder suave, é uma agressividade dominada, é uma energia dirigida. Rolf Sockmann, ele definiu a mansidão cristã desta forma. Ele disse: mansidão não é apatia, mansidão não é falta de espírito, não é fraqueza e nem timidez. Mansidão é o poder combinado com a brandura. Moisés, o homem mais manso da terra, não era manso por nascimento. Você se lembra? Moisés não nasceu manso. Ele, quando viu um egípcio batendo, surrando um israelita, ele ficou irritado e ele se lançou sobre o egípcio e matou o egípcio. Por causa disso, ele teve que fugir do Egito e fugiu para o deserto de Midian, onde encontrou sua esposa Zípora e se tornou genro de Jetro e passou 40 anos apacentando os rebanhos, as ovelhas de Jetro. Queridos, durante esses 40 anos no deserto, ele teve muita quietude, silêncio e comunhão com Deus. Foi ali durante os 40 anos no deserto que Deus transformou o caráter impetuoso, o temperamento impetuoso de Moisés, e ele se tornou o homem mais manso sobre a terra. Por isso ele pôde conduzir o povo de Israel pelo deserto, porque Deus o preparou para isso. Ele não nasceu assim, foi obra do Espírito Santo. Você também e eu, meus queridos, nós poderemos ser transformados
à semelhança de Jesus Cristo e adquirimos esta mansidão de Jesus. Arão, irmão de Moisés, não era manso. Arão, por sua vez, era sem firmeza, era medroso, condescendente. Arão poderia ser definido como Maria vai com as outras, mas não Moisés. Moisés, ele entrou na história do povo de Deus como o homem mais manso da terra. Moisés, quando estava descendo do Monte Sinai, com as 2 tábuas de pedra, com os 10 mandamentos, e viu o povo dançando, desnudos, eles estavam ali festejando o bezerro de ouro. Moisés jogou as 2 tábuas de pedra da santa lei de Deus e elas se quebraram. Ele ficou irado pela profanação do povo de Deus, pela profanação do nome de Deus. Essa foi uma ira santa. E mesmo assim, ele continuou sendo o homem mais manso da terra. Pedro, o impulsivo e impetuoso Pedro. João, o filho do trovão. Eles se deixaram transformar pelo Espírito Santo. Tornaram-se semelhantes ao manso e humilde Jesus. É a Jesus que todos temos que imitar, meus queridos. No livro Serviço Cristão, na página 104 e 105, nós lemos assim: Jesus pousa para ser reproduzido em cada discípulo. Jesus pousa na sua frente para ser contemplado, para ser assimilado e reproduzido em cada discípulo. Em cada discípulo de Jesus tem de se manifestar ao mundo o longânimo amor de Jesus, a sua santidade, a sua mansidão, sua misericórdia e sua verdade. Serviço Cristão, páginas 104 e 105. Ninguém deve se conformar ou se consolar dizendo: eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Sim, queridos, se assim for o seu pensamento, se você pensa desta forma, que você nasceu assim e vai morrer assim, então você não vai herdar a terra, não vai herdar o novo céu e a nova terra. Em Jesus, você tem que crer, e eu tenho que crer, que em Jesus há poder para vencer todas as tendências herdadas geneticamente e todas as tendências cultivadas para o mal. Todos os discípulos de Jesus tinham sérias falhas de caráter. O próprio João, o discípulo amado, era conhecido como filho do trovão. Ele era de mau gênio, vingativo, era ambicioso e queria ser o primeiro no reino de Deus. Mas dia a dia, João, em comunhão com Jesus, o Espírito Santo foi implantando nele a mente de Jesus e ele se tornou o discípulo amado, o discípulo do amor. No reino de Jesus, o lema é: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Zacarias capítulo 4, verso 4. Lembre-se, não é pela violência, não é pela força, mas é pelo Espírito Santo que nós vamos vencer. A mansidão, meus queridos irmãos, é a virtude cristã que permite que Deus faça, não nós. É a virtude cristã que permite que Deus realize as coisas, que Deus mude, que Deus transforme, que Deus retribua. É Deus quem faz a obra em você. A mansidão cristã exige a morte do nosso eu, em todas as horas, permitindo que as decisões venham de Deus. A vida cristã, meu querido irmão, minha querida irmã, é uma batalha. É um campo de batalha. É o domínio da nossa mente. A batalha que temos de ferir, a maior de todas, é a entrega do nosso próprio eu à vontade de Deus. Mas não podemos por nós mesmos vencer. Unicamente Jesus nos pode dar a vitória. A vontade humana deve ser colocada ao lado da vontade de Deus. Com muita fervorosa oração, com a humilhação do próprio eu, com a crucifixão do orgulho e da suficiência própria, a cada passo, nós deveremos nos submeter, nos consagrar a Jesus Cristo, pedindo que a mente de Jesus nos seja implantada. Implantada a mente de Jesus na nossa mente. Esta é uma responsabilidade do Espírito Santo. E o Espírito Santo faz a implantação da mente de Jesus em nós, se passarmos tempo
aos pés de Jesus Cristo. A vida coerente, caracterizada pela mansidão de Jesus, é uma força no mundo em que vivemos. Desejado de todas as nações, páginas 125, 126. Meu querido irmão, minha querida irmã, não desista, nunca. Você e eu estamos na mesma luta, permitir que o Espírito Santo desenvolva em nós a mansidão e o domínio próprio de Jesus. A conquista, lembre-se, a conquista da nova terra não será dos grandes guerreiros, não será dos violentos, nem será também dos possessivos. A conquista da nova terra é para os mansos, porque Jesus falou: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Que Jesus Cristo dê para você a mansidão e o domínio próprio e a paciência dele. Que Jesus Cristo derrame sobre você o Espírito Santo. Que Jesus dê para você a paz que só Ele tem para dar. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.